Galera, eu comecei a gravar agora. Boa tarde a todo mundo. Calma aí, tá entrando mais gente. Essa é a roda de conversa transmitindo ciência de maneira acessível. E ela vai ser apresentada pelas palestrantes maravilhosas Camila Laranjeira e Viviane Mota. Essas incríveis companheiras, cientistas da computação, elas são produtoras do canal Peixe Babel e elas disponibilizaram um pouquinho do tempo delas para apresentar esse tema para vocês, que é um tema super importante, que é a acessibilidade. Então, vou parar a apresentação agora e vocês fiquem 100% confortáveis, tá bom? Muito obrigada por participarem do nosso festival, tá, meninas? Deixa eu parar aqui. Ei, gente, obrigada. Primeiro, não se sinta com vergonha, mas eu não sou Viviane. Perdão. É normal, é porque normal. Vivi é o meu nome aqui de trabalho, mas é Virgínia. Mas poucas pessoas sabem isso, apenas no meu trabalho. Desculpa, eu juro que eu pesquisei, eu procurei seu nome, mas eu normal, não achei lugar nenhum. Você vai me achar só no Lattes com esse nome. Na internet ela é a Vivi mesmo, aí todo mundo acha que é Viviane, é normal. Sim. Fiquei meio apreensiva de falar o apelido, daí então, mas desculpa mesmo, foi sem querer. Não, preocupa não. Mas você quer se apresentar, por favor? Então, aproveitar, né, já que eu já comecei aqui. Então, eu sou a Vivi, ou Virgínia, às vezes Viviane. Eu entrei no Peixe Babel um pouquinho depois, mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Eu sou formada em computação, fiz mestrado em computação, fiz doutorado em computação, e sou dessa área, né, tem um certo tempo, e sempre fui muito apaixonada com a parte de tecnologia e tal, mas foi só depois de um tempo que eu consegui entender o que é transmitir a ciência e não só fazer a ciência, né? Dando um passinho um pouco para trás agora, eu sou a Mila, eu comecei o Peixe Babel, eu tinha 20 aninhos, era uma jovem que só queria encontrar pessoas na internet que também quisessem falar de computação, né? Porque eu me sentia, né, como se eu só podia falar da minha área com pessoas da faculdade. E eu pensei, não é possível que meus amigos, minha família, ninguém se interessa no assunto. Eu vou tentar falar da minha área de um jeito legal, de um jeito divertido, para ver se eu consigo chamar a atenção das pessoas. Então foi mais tem tanta coisa legal acontecendo na tecnologia e eu acho que eu não consigo expressar isso tão bem. E aí criei o canal na internet, mas não fazia ideia de que aquilo chamava divulgação científica. Isso só veio muito depois, né? Mas eu também sou formada, no caso, em sistemas de informação, que é uma área correlata, né? Uma área parceira da computação. Mas fiz mestrado em computação e estou fazendo doutorado em computação agora também. Então, a gente leva essa vida dupla, né, tem que falar de ciência de um jeito na academia e de outro jeito completamente diferente na sala de aula, né, e de um terceiro jeito no YouTube. Exato. Porque são públicos diferentes, diálogos completamente diferentes, né. Então, acho que a gente pode começar meio que explicando como que se tornou um projeto de divulgação científica. Eu acho que fica interessante. Porque, como eu falei, ele começou meio despretensioso o projeto, mas quando eu esbarrei com a galera do Science Vlogs Brasil, que eu não sei se vocês conhecem, eles já tinham uma noção mais técnica, né, mais da perspectiva da comunicação, do que era a divulgação científica. E eles estavam procurando canais no YouTube que estivessem fazendo esse trabalho. Foi aí que eles encontraram o meu e meio que me introduziram nesse processo de explicar o que é transmissão de conhecimento, explicar até as estratégias de comunicação que se usa, né, para transmitir conhecimento na internet de forma acessível. Então foi aí que eu fui transformando o canal de um espaço para encontrar pessoas que gostam de tecnologia num espaço realmente de comunicação, né, e divulgação da ciência. E no meio desse caminho a Vivi entrou, se quiser falar um pouco. Foi, porque assim, eu nunca trabalhei direto com divulgação, mas como professora, meio que a gente tem que ter essa veinha de acessibilidade do ponto de vista didático, porque senão a gente não consegue passar o que a gente quer. Porque um clássico que a gente fala é que quem sabe é aquela pessoa que sabe explicar, mas
né, temos maneiras diferentes de explicar, né? Porque a gente precisa entender o nosso público para saber a melhor forma da gente se expressar, a melhor forma da gente passar isso. Então, assim, eu, né, estou nessa área de tecnologia há bastante tempo, mas sempre do ponto de vista acadêmico, mas acadêmico, assim, hard science mesmo. Então, assim, era muito coisa de congresso, era conferência, então, aquele vocabulário que só a gente entende. E foi depois que eu virei professora, né, que eu comecei a dar aula no colégio técnico, que é a escola pública aqui da UFMG, da Federal de Minas Gerais, que eu percebi que não dá para falar só desse jeito. Tá? Eu já tinha algumas outras experiências como professora, mas quando você vai para a escola técnica, que é uma coisa bem profissionalizante, os alunos são mais jovens, então você tem que ter essa pegada. Que aí eu comecei a procurar mais coisas, e foi assim que eu achei o canal da Mila, num vídeo maravilhoso que ela estava explicando o que era algoritmo, e eu estava, gente, era isso aqui que eu queria explicar para os meus alunos, gente, que loucura! E mais ou menos na mesma época, eu comecei a pesquisar coisas sobre divulgação científica, maneiras de comunicar ciência, e por coincidência, eu estava à frente da comissão de iniciação científica lá da escola. E a gente precisava fazer um workshop, queria fazer um negócio de divulgação científica. Eu falei, será que essa famosa youtuber consegue falar aqui com a gente? Aí eu mandei mensagem totalmente despretensiosa, falando, você gostaria de dar uma palestra lá na escola? E ela falou, sim. E desde então a gente começou a trocar ideia, e eu tive a ideia inicial de montar um canal, era mais para os meus alunos mesmo, mas acabou que a gente uniu as ideias e eu entrei no Peixe Babel em 2018. Em 2018. Mas assim, foi nessa leva de passei de academiquez por uma coisa mais palatável. Sim, e faz uma diferença brutal, não faz? Faz, nossa, faz muita. Aí a gente quer compartilhar aqui com vocês um pouco sobre a forma que a gente tenta trazer de maneira acessível. Eu vou compartilhar a tela inteira, que ele vai me perguntar qual que é. Ah, tá. Boa. Eu também tive esse problema na hora da apresentação, eu fiquei na dúvida. Aí você vai tentando até você achar qual que é. Aí. Melhorar. Acho que tá certinho, né? Tá. Então, a gente vai falar um pouco com vocês como é que a gente faz para comunicar de maneira acessível, mas numa perspectiva de como é que a gente fala em cada mídia, né? Porque acaba que quando você vai falar na internet, a internet é um lugar muito grande. Então, como que você fala de ciência de maneira acessível? Depende de quem está te escutando. E quem está te escutando vai depender muito da rede que você está. Então, aqui a gente tem a nossa principal rede, que é o YouTube, né? Que aqui a gente foca muito mais em conteúdos que são mais didáticos, no sentido de realmente explicar conceitos, no sentido de realmente trabalhar um conteúdo e transformar ele em algo que uma pessoa, por mais leiga que seja, consiga entender. Mas nem todo lugar vai ser assim. Você quer falar um pouco do YouTube, da comunicação no YouTube? Você estava até comentando que essa questão, né, de cada rede social tem a sua cara, tem o seu público, inclusive também quem assiste a gente, às vezes, em um lugar não é exatamente que segue a gente em outro, sabe? Então, no YouTube, a gente já tentou, durante bastante tempo, trabalhar com o mito do público geral, que não existe. Que não existe. Não existe você conseguir fazer tudo para todo mundo. É querer abraçar demais o mundo mesmo. Então, a gente tem um certo nicho, por mais que a gente tenta não ser tão tecniquez, né? Aquela coisa assim, uma pessoa que não é da área consegue lá entender pelo menos um pouco, mas, de certa forma, a gente conversa com entusiastas da área, que um pouquinho vai acabar pegando. Então, assim, essa parte de tornar a ciência palatável, a gente tenta, pelo menos, tornar palatável para quem gosta da área. A gente não chega a levar para o público geral. Para o público geral, no sentido mais entretenimento, uma coisa assim que talvez seja mais fácil assimilar, né? Então, acho que a primeira coisa que tem que pensar quando pensa assim, eu tenho que falar de ciência de maneira compreensível. Compreensível por quem?
Porque se for para interesse público, que eu prefiro falar interesse público do que público geral, né? Porque esse público geral realmente não existe, mas se for algo de interesse da mãe de alguém, da avó de alguém ou do primo de alguém, você vai ter que, de alguma forma, se pegar um pouco no entretenimento, um pouco na cultura que já está estabelecida na sociedade. Então, aqui no Brasil, as coisas que fazem mais sucesso, elas estão relacionadas com entretenimento. Então, tem que ter um pouco essa veia se você quer falar com um público mais amplo. Mas como a gente resolveu dar uma afunilada nisso e falar com quem é entusiasta de tecnologia, aí a gente ganha certas liberdades, né? Porque a gente sabe que essa galera, por mais que não entenda uma coisa ou outra, vai pegar o contexto geral daquela ideia que está sendo passada. Então, isso dá umas liberdades. Por isso que se fala muito de defina o seu público. Isso realmente é importante, porque, e acho que até uma dica de se alguém pretende comunicar a ciência ou embarcar, né, nessa que é uma jornada bem difícil, diga-se de passagem, você tem que pensar também que às vezes um nicho é melhor que o público geral, porque se você fala bem com um nicho, aquele nicho ele vai de alguma forma replicar aquele conhecimento e passar ele adiante. Então a gente fez essa escolha, né, de falar com entusiastas de tecnologia, para que essas ideias que a gente tenta transmitir ecoem através dessas pessoas, né? É um pouco... Tipo um efeito dominó. Exato. É bem isso. Como a gente tem um foco muito grande de falar de tecnologia de forma mais humana, né? Trazendo diversidade, inclusão, a gente espera causar esse efeito nas pessoas também, para que quando elas, por exemplo, vou fazer um curso aqui de tecnologia, ela lembrar, poxa, eu vi lá no Peixe Babel que tem que incentivar para que mais mulheres venham fazer o meu curso. Então, a gente espera com esses pequenos atos, assim, a gente tentar influenciar de maneira mais geral, né, como que as pessoas enxergam e se portam com relação à tecnologia. Aí, depois, né, do YouTube... Quer comentar mais uma coisa? Não. Depois do YouTube, a gente ainda tem outras frentes, né, que aí é uma questão também, assim, de se manter na internet, de certa forma. É muito difícil você se manter apenas em um canal, por exemplo, só no YouTube. Então, assim, você tem que ser visto. Então, acaba que a gente tem outras redes que a gente alimenta, aí a gente já vai alimentar de uma forma um pouquinho mais, um pouquinho diferente, ainda assim tendo o YouTube como principal, mas aí a gente tem o Instagram, que aí a gente já pega um pouco mais assim do que a gente teve no YouTube e a gente passa para cá em pequenos trabalhos, em pequenos posts, para a gente poder entender, mas aqui também a gente fala, acaba que a gente coloca um pouquinho do nosso lado um pouco mais pessoal, né? A gente não tem não é um Instagram assim sobre a gente, mas a gente fala um pouco, como é que foi participar de congresso, como é que foi 7 anos do canal, por exemplo. Agora, no mês do orgulho, a gente fez bastante post comentando sobre nós, principalmente como a gente tem essa veia da diversidade, para falar mesmo, gente, aqui somos um casal LGBT, e a gente fala de tecnologia numa área que é majoritariamente masculina. Então, assim, a gente coloca a cara a tapa um pouco mais no Instagram, nesse sentido, né? Então, tem muito disso do que a rede social vai pedir. O Instagram é uma rede que, querendo ou não, pede muito um lado um pouco mais pessoal. Então, a gente abraçou um pouco disso no sentido de que se a gente vai passar um conteúdo, a gente passa um conteúdo do lado do cachorrinho que tá ali lambendo a cara da gente, que aí fica um negócio mais leve, porque a gente tentou, se eu conseguir voltar mais aqui, a gente tentou por um tempo fazer posts mais assim, sabe? Tipo, mais informativos somente. Só que para produzir esses tipos de post, demora muito. Então, como a gente já tem o YouTube como principal frente, a gente pensou, poxa, será que a gente tem esse tempo para dedicar e fazer esses posts informativos que são demais? Eu adoro, mas nem todos vão dar alcance suficiente e a gente não tem capacidade de dar constância que o Instagram pede. Então, a gente pensou, vamos abraçar a característica dessa rede, que é falar um pouco também de quem que a gente é e o que a gente faz.
Então, a gente coloca, vez ou outra aqui, um conteúdo informativo misturado com, olha, lembra que a gente fez um Chopp Consciência lá em 2018? Ou então, o que Peixe Babel tem a ver com o Dia da Toalha? E é um texto mais informativo e tal. Então, a gente tentou entender que a gente não ia conseguir fazer um conteúdo tão investido aqui no Instagram, e a gente consegue se manter informando as pessoas, mas de uma maneira mais informal, né? E a gente acaba usando muito mais a característica dos stories. Eu não sei nem até o que tem atualmente, mas a gente acaba usando muitos stories para passar conteúdo mesmo. Acaba que hoje, especificamente, a gente não fez nada nesse sentido ainda, mas, por exemplo, quando sai uma notícia, a gente consegue comentar rapidinho ali nos stories. Quando sai um material novo da Vivi, ela comenta nos stories da aula que ela está fazendo. Acho que uma das coisas também, uma frente do Instagram que cresceu muito foi quando a gente estava cobrindo a Covid. Ah, sim. Né? Então, tem assim, tem até o nosso... A gente ficou bastante tempo cobrindo o tempo inteiro, e isso foi muito bom na parte dos stories, que era basicamente o que a gente fazia, né? A análise dos dados durante bastante tempo, mas acabou que a gente não seguiu. A gente não seguiu por uma questão de saúde mesmo. A gente achou melhor voltarmos para coisa, apesar que a gente ainda comenta, a gente ainda conversa e tal. Mas... É compreensível. Pois é. Mas o legal do Stories é isso, aquela coisa de momento, aquela coisa assim, agora saiu essa reportagem, vamos comentar. Por exemplo, recentemente, tem 2 dias, a questão das vacinas vencidas. A gente colocou recente, falando, gente, presta atenção, pode ter sido um problema logístico, né? Ridículo de alguém que não colocou direito num banco de dados. Então, esse tipo de coisa a gente gosta de falar no Stories, que é uma coisa rápida, é uma coisa direta, é uma coisa que precisa ser na hora. Eu acho que é muito importante isso. Tanto é que o assunto das vacinas vencidas foi um negócio que durou 3 dias, assim, 3 dias super agitados, e já pararam de falar. Então, a gente não conseguiria produzir um conteúdo para o YouTube sobre isso. Então, o Instagram acaba sendo um lugar, e o próprio Twitter, como a gente vai falar, acaba sendo um lugar onde a gente faz esses conteúdos mais rápidos. Então, falar das vacinas vencidas foi uma oportunidade para falar sobre como dados não são confiáveis às vezes, né? E que as conclusões que a gente tira em cima de dados tem que levar em consideração essa incerteza que eles trazem. Isso é um conhecimento da computação que a gente tem e que a gente consegue passar ali em cima de um assunto que está em alta e que é importante que as pessoas entendam. Então, é um pouco disso que a gente tenta fazer. E é mais ou menos também o que a gente leva para o Twitter, né? Isso. E o Twitter, ele ainda tem um quesinho a mais, que é mais fácil de conversar com as pessoas. Se quer uma discussão, alguma coisa assim, a gente consegue colocar mais rápido. Por exemplo, vou comentar sobre isso e já vai nos replies ali respondendo. Então, assim, é uma rede mais rápida. Mais rápida também, mas de comunicação mais rápida também. Eu acho que isso ajuda bastante. E tem também a questão que eu acho que é extremamente importante, não é nada técnico, mas é extremamente importante, que é o que você mais gosta de fazer também. Porque no meu caso específico, o Twitter é um lugar que eu consigo ser mais ágil por causa da forma que eu interajo com redes sociais. Então, eu consigo fazer tweets muito mais rápido do que eu consigo fazer um stories até, ou um vídeo, obviamente, né? Então, no Twitter, eu consigo fazer uma thread no tempo que eu estou ali parando para tomar um café. Então, isso funciona muito melhor para mim e funciona muito bem para a rede social. Então, às vezes, vale dar uma pensada nisso também, quando você quer comunicar. Em qual rede você vai ser capaz de comunicar melhor? Eu tenho... É uma coisa boba de falar, mas eu sou uma pessoa muito tímida para aparecer. Então, eu fico muito mais à vontade no Twitter. E acaba que funciona muito melhor para mim nesse sentido. Né? E assim, essas são, acho que, os carros-chefes. Foi como começou no YouTube, foi migrando, foi ganhando, né, Instagram e Twitter. Mas como a internet é completamente orgânica e muda a cada 5 minutos, a gente agora está na rede dos jovens também, né? Que é a Twitch.
mas já com uma pegada bem diferente, né? Porque a Twitch pede algo diferente. A Twitch pede uma coisa mais live mesmo, né? Ela gosta de coisas ao vivo. O que é bastante interessante, porque é uma rede que foi feita para isso, então ela é muito boa nisso. Então, até a gente agora vai passar a migrar as lives que a gente fazia no YouTube, e a gente vai passar elas para a Twitch, porque é uma plataforma bem mais interessante para isso. É até interessante mostrar aqui no nosso YouTube que a gente alterna normalmente entre lives e vídeos. Então, tudo que tem esse retângulo vermelho ao redor é uma live. E acaba que as lives elas não dão tanto alcance no YouTube mais quanto costumavam dar. A gente não faz ideia de por quê, porque o algoritmo fica mudando o tempo inteiro. Então, as lives eram uma coisa que davam muito certo, agora não estão dando mais certo. Então, a gente escolheu tirar, porque compromete muito. Quando você posta um conteúdo que não dá certo, acaba que os próximos conteúdos vão nessa mesma tendência, sabe? De não ter alcance também. Então, isso compromete muito, muito, muito a forma como a própria rede entrega, né, o nosso material. Então, se não está dando certo, a gente tirou daqui e vai levar agora para a Twitch, que é uma rede que aceita melhor a questão das lives, de conteúdos mais longos. Então, uma coisa que é importante falar, porque a gente está falando de várias redes sociais e pode parecer muito assustador, mas a ideia aqui é que você não se sobrecarregue fazendo todas essas coisas também. Porque as lives é uma coisa que a gente já fazia. A gente só está migrando elas para a Twitch porque pareceu uma rede que aceita melhor esse conteúdo. Mas a ideia não é que você esteja em todas as redes e invente conteúdo para todas as redes, porque isso faz um mal gigantesco. Mas a gente tenta aproveitar... a nossa forma de interagir com a internet, a Vivi é muito melhor com o Instagram do que eu. Eu acredito que eu sou mais twitteira do que você. Então, a gente consegue se organizar nesse sentido, sabe? Mas a gente tenta evitar ao máximo essa sobrecarga de ter que estar em todas as redes necessariamente. E acaba que existe uma troca entre as redes. Por exemplo, a entrevista que a gente faz e grava na Twitch, ela vira um conteúdo que vai também para o podcast, que é o assunto na íntegra, ela vai também como corte para um vídeo editado no YouTube, ela vai como posts no Instagram e no Twitter. Então, assim, existe um reuso daquela comunicação nas outras plataformas, porque a gente sabe que é uma forma de atingir mais pessoas. Então, se a gente faz uma entrevista com uma pessoa na Twitch, nem todo mundo assiste, então vamos colocar ela no YouTube, aquelas questões mais interessantes que a pessoa puxou, por exemplo, ou vamos colocar o áudio todo como podcast, que é aquela pessoa que quer ficar ouvindo, né, enquanto está fazendo outra coisa, que é uma coisa do podcast. E a gente consegue, e além disso, fazendo essas coisas em vários meios, a gente também consegue promover um pouco mais de acessibilidade, que, por exemplo, na Twitch a gente não tem condição, por exemplo, de traduzir tudo para Libras. Não. A gente não sabe. Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente bota no YouTube, a gente tem pelo menos as legendas automáticas que já ajudam a gente. Quando a gente joga a questão, por exemplo, lá no Instagram, a gente sempre coloca um alt text, né, que é a descrição da imagem. Então, assim, a gente consegue ainda promover essas coisinhas quando a gente vai migrando entre plataformas. E pensando também em termos de quem que a gente quer atingir, a gente não quer atingir só pessoas que têm banda larga o suficiente para ficar vendo uma live na Twitch. Então, ter o podcast ajuda nesse sentido, que o áudio é uma mídia mais leve, e ter o conteúdo editado também ajuda muito nesse sentido, porque a pessoa não precisa dedicar 1 hora da vida dela para assistir a live. Ela vê o conteúdo editado lá. Então, a gente tenta pensar nesse sentido também, como é que a gente alcança pessoas que não vão estar só num viés muito específico de quem assiste lives e não sei o quê. Então, a gente tenta extrair do conteúdo o máximo que o conteúdo pode dar. E aí, as linguagens, elas vão variar levemente de rede em rede. O podcast vai ter uma edição diferente da edição do YouTube. Então, isso vai muito do lado mais... administrativo não, mas operacional, né, de como que você vai distribuir esse conteúdo. Porque, às vezes, a mesma coisa que você fala numa live, você edita de um jeito para o YouTube, edita de outro para o podcast, e você consegue comunicar bem
em todas as mídias, né? Que respondem a coisas diferentes. É um fragmentado de redes sociais, né? Exato. Isso. Exato. E por fim, né, para tudo funcionar bem, a gente tem a comunidade no Discord, que aí é mais para discussão mesmo, para manter quem é apoiador, por exemplo, manter mais próximo da gente, para a gente poder discutir, falar, mostrar algumas propostas. Inclusive, esse canal do Discord a gente tem junto com o canal Universo Discreto, que também é um canal de tecnologia com viés um pouco mais técnico que o nosso. Então, assim, aí já é uma outra forma de comunicar a ciência, que é a discussão com a comunidade, que é uma coisa que o YouTube não tem muito jeito, não permite, o Instagram pouco. O Twitter permite um pouco mais, mas aí não é uma coisa maior, né? A Twitch também não, é o mesmo estilo do YouTube, né? E aí a gente também tem essa frente de discutir com a comunidade assuntos. Por exemplo, a gente tem um dos nossos canais, é o Papo Sério, onde a gente comenta questões mais problemáticas que a tecnologia pode trazer para a gente. E a gente também tem um canal Pets, que para mim é o melhor canal. Mas falando sério, a gente consegue realmente conversar com as pessoas, sabe? Então eu acho que é uma boa forma de você tanto humanizar o seu conteúdo, quanto conhecer com quem você está falando também, porque eu sentia muita falta disso no YouTube. Com quem que eu estou falando? Eu só vejo no YouTube, sei lá, os comentários de, nossa, que legal o conteúdo, nossa, passei seu conteúdo em tal lugar, ou então, nossa, que bosta de conteúdo. Então, eu não sei quem são essas pessoas, o que elas querem, por que elas gostaram ou não. Então, acaba que eu senti essa necessidade de encontrar essas pessoas de forma mais humana, sabe? E aí o Discord acaba permitindo isso um pouco melhor, né? Que tem funcionado bem. Mas acho que é só isso tudo. E, de novo, parece um pouco assustador, mas no fim das contas é como que a gente extrai o máximo de um conteúdo, porque não é como se a gente estivesse inventando coisas novas para cada rede, realmente é o mesmo conteúdo que ecoa em várias mídias para alcançar o máximo de pessoas possível. E é tudo dentro da nossa capacidade. No momento que a gente não consegue levar alguma coisa, como foi o caso do LinkedIn, que por alguma razão a gente tentou, mas não foi para frente, a gente larga, sabe? E a gente tenta manter isso de uma forma saudável para que a gente consiga passar, que a gente consiga comunicar, sem que seja um peso na vida da gente, né? Afinal, a gente tem que lembrar, né, que divulgação científica é um segundo emprego. Dá trabalho também, né? Pois é. Mas é só isso tudo, gente. Muito obrigada. Calma aí, agora, se alguém quiser abrir, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu, aproveitando, vou começar, porque eu sou entrona mesmo, não tenho o que fazer. Eu queria comentar, vocês percebem que tem um certo paradoxo das redes sociais, né? Teoricamente, a gente usa as redes sociais para se aproximar das pessoas, daí vem Instagram, essas coisas, e a gente percebe que a gente não tá, que as redes sociais estão mais nos afastando do que realmente nos ajudando. Como divulgadoras científicas, vocês sentem uma certa dificuldade com isso? 100%. Da minha parte, assim, eu sou muito triste, né, com o caminho que as redes sociais estão tomando, principalmente, por exemplo, você pega o Instagram agora, ele está seguindo a mesma trajetória que o YouTube seguiu, isso com certeza fala sobre o comportamento da própria internet, né, mas de não entregar para as pessoas aquilo que elas se inscrevem para ver. Então, o Instagram agora vai mostrar na timeline perfil de pessoas que você não segue, né? As sugestões que tinha no Instagram quando você ia na aba de pesquisar, agora vão aparecer na timeline. Então, o YouTube fez isso há muitos anos atrás, de você não vai ver só o que você segue mais, você vai ver recomendações do que eles acreditam que você deveria estar vendo. Então, isso é muito ruim para a gente, porque é lógico que tem coisas que chamam mais atenção, no sentido de tem coisas que apelam para a emoção, a gente sabe disso, a gente sabe como o YouTube se tornou um lugar onde fake news e extremismo reina
porque são conteúdos que chamam mais atenção, é óbvio que chama mais atenção. Então, isso acaba sendo muito prejudicial para quem tem um discurso mais ameno. Então, a gente, como todas as pessoas que divulgam ciência que eu conheço, elas tentam ter um discurso mais ameno, sabe? Justamente para não cair nessa espiral de apelar para a emoção, que é uma característica de fake news, necessariamente. Então, isso prejudica muito a gente, porque um discurso ameno não vai ter destaque no meio de uma gritaria, de uma polêmica X ou Y, que a rede escolheu mostrar primeiro, né? E assim, e tentar viver para a rede social não é nem um pouco saudável. Você não pode ficar escravo do algoritmo. Porque se a gente for tentar analisar formas de melhorar sua entrega, etc., você vai ver que se você publicar todo dia, 3 vezes pelo menos, aí você publica no YouTube todo dia também, aí você aparece todo dia em tal rede, é inviável. Então, assim, a gente não tem como ser escrava de uma rede, a gente tem que fazer o que a gente consegue e tentar furar bolhas na medida do possível. Alguém tem alguma pergunta? Se quiserem, vocês podem mandar no chat. Ou Silas, eu vou ler sua pergunta, tá bom? Ele queria perguntar se foi fácil entrar no ritmo de divulgação na internet. Isso é uma coisa que vai ser bom pra gente saber do meio de cultura, porque a gente tá entrando um pouquinho nisso agora, do Instagram, essas coisas. Então, umas dicas seriam muito boas, por sinal. Você quer começar? Tô pensando aqui. Acho que a primeira dica, a primeira, assim, foi fácil entrar no ritmo, não é fácil entrar em ritmo nunca para mim, mas acho que uma das dicas que eu dou, que eu acho que me ajudou também bastante, além dessa questão de não ser refém da rede, também não ser refém de like, de entrega, etc. Você ficar o tempo inteiro olhando, poxa, meu post só deu 3 likes até agora, eu acabei de postar e ninguém viu, esse tipo de coisa não faz bem. Então, assim, isso só te frustra, porque você não tem controle sobre isso, você não sabe o que vai ser entregue, você não sabe se aquilo vai aparecer na hora que você postou. Então, acho que a dica principal que eu dou é essa parte, assim, faz com dedicação, obviamente, né? Principalmente na divulgação científica, faça com compromisso, mas não faça pensando que, já colocando na cabeça, nossa, se eu não ganhar likes suficiente, significa que foi inútil o que eu fiz. Não, se você conseguiu tocar uma pessoa com aquele conteúdo, se você já fez uma pessoa que era completamente negacionista, começar a repensar suas escolhas de vida, vamos dizer assim, você já fez muito. Você já fez muito. Eu acho que esse é um principal ponto, porque senão você se frustra muito fácil nesse mundo de internet. Pois e é bom colocar números em perspectiva. Eu gosto de fazer isso bastante, porque todo mundo fala assim, nossa, seu canal devia ser maior e não sei o que tal. Cara, mas tipo, 2.000 pessoas estão vendo aqui. Caralho, eu não conheço 2.000 pessoas, entendeu? É muita gente. E eu tô super satisfeita com o ponto que a gente chegou agora. Eu não preciso estar falando com o Brasil inteiro. Tem 2.000 pessoas que, de alguma forma, se importam com o tema que a gente está tentando trazer conscientização, sabe? Isso é muita coisa. Mas eu acho que o negócio do ritmo, terminando rapidinho, para mim o que é mais difícil é porque eu tenho outras coisas para fazer também. Então, eu sou muito fominha de produção de conteúdo. Se eu pudesse, eu ficaria num ritmo, assim, mais frenético. Mas a organização é meu ponto mais fraco. Porque acaba que um período eu estou produzindo muito para o Peixe Babel, outro período eu estou produzindo muito para os projetos do doutorado. Então, eu acho que se você conseguir se organizar, de equilibrar a dedicação de tempo, isso é essencial. Assim, quando eu consigo fazer, e é raro, é muito melhor do que dar sprints aqui e ali. Né? O Marcelo levantou a mão para fazer uma pergunta. Pode Oi, falar, acho que... Deixa eu abrir aqui, porque meio estranho, né, fazer isso. Opa, já... Tem outras no chat, mas pode primeiro, fica à vontade.
Tá, ok. Não, isso é coisa rápida, só mais ou menos nesse sentido de que já perguntaram, até comentaram, né, questão você falou até de ter essa perspectiva dos números, e também perguntaram, né, a primeira pergunta é sobre como que é não conhecer as pessoas para as quais você está falando e tudo mais. Nesse sentido, olhando para essas coisas assim, talvez seja até bom não ser um canal que exploda, tipo, 1 milhão de seguidores, assim, se vocês pudessem escolher, até por questão de saúde mental, enfim, algumas coisas assim, mesmo que por outro lado, né, vai ter mais gente apoiando vocês, talvez isso possa ser, né, passe a ser um primeiro emprego, né, uma primeira ocupação, se tiver tanta gente assim, se dedicar só para isso, mas eu queria ver um pouco a visão de vocês disso, assim, como que, óbvio que vocês não devem dormir pensando, nossa, eu queria 1 milhão de seguidores de hoje para amanhã, mas se acontecer de crescer, às vezes eu percebo alguns canais se perdendo nisso, sabe? Meio que antes tinha uma comunidade muito bem definida, eles falavam para aquela comunidade, e com o passar do tempo foi crescendo, eles foram meio que caindo nas críticas ou caindo no mundaréu de gente que chegou ali, e isso acaba subindo para a cabeça com algumas aspas, ou enfim, deturpando um pouco aquele objetivo inicial, né? Porque você é meio levado pela maré, imagino, alguma coisa assim. Então, como vocês veem isso assim? Você falou que está ok com o tanto que vocês chegaram, mas se começar a crescer muito, chegar a centenas de pessoas no Discord, vocês chegam a conversar sobre isso? Talvez ali restringir um pouco o acesso, não sei. Queria ouvir vocês a respeito. Meu maior medo, pessoalmente, é crescer demais e chegar muita crítica, não crítica, mas muita agressão. Porque tem coisas que não são críticas, são agressões mesmo. Porque eu acho assim, do pouco dos conteúdos que já bombaram mais mesmo, é muito comum a galera começar a agredir a gente como pessoa. Então, eu acho que isso tende a se tornar mais comum quanto mais você cresce. E eu tenho medo de me perder nesse sentido, assim. Mas eu não costumo pensar como é que a gente vai manter essa relação se eventualmente crescer, não. Eu vejo, são os dois pontos, eu concordo. Um dos meus maiores medos é esse, mesmo porque depois que a gente ganha um pouco mais de visibilidade, já vem um pouco disso. O YouTube vem crescendo, né, de uma maneira mais estável, mas ano passado, justamente por a gente ter aparecido na live do Átila, para a gente ter ajudado lá no começo e tal, o Átila explodiu o nosso Instagram, vem uma galera no Instagram de repente e começam a vir coisas que você não precisa escutar. Então, assim, eu acho que é mais isso também o meu receio. De chegar gente que não precisava ter vindo. Um outro exemplo que a gente tem é que todo mês, desde o ano passado, a gente criou o compromisso de todo mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente faz uma live e a gente escancara mesmo o assunto, como é ser LGBT na tecnologia. E assim, a gente faz esse conteúdo no mês de junho. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Porque também, né, é uma pauta que eu acho que é importante a gente levantar. Aí, do nada, chega alguém e fala assim, nossa, vocês só falam disso agora, preferia quando vocês falavam de tecnologia. Cara, eu fiz um vídeo sobre isso, como assim, sabe? Então, o meu maior medo é esse, chegar gente que não precisava estar ali. Tem um negócio muito importante também, que na divulgação científica a gente está dando a cara a tapa para cometer erros, né? Porque ninguém é perfeito. E a internet te devora se você comete erros. Teve o caso das vacinas vencidas mesmo, a Sabine Righetti, que é uma jornalista fantástica. Poxa, na minha opinião, ela cometeu um erro também, tanto ela quanto o outro autor da notícia também, de falar que as vacinas estavam vencidas quando podia, como se provou, sendo uma inconsistência de dados. Então, assim, isso foi um erro. Eu mandei mensagem para ela, eu conversei, falei, vocês vão retratar, como é que vai ser? E de boa, continua sendo amiga, continua sendo uma pessoa maravilhosa, uma jornalista maravilhosa. Mas a galera chegou a ameaçar a família dela. Tipo, então, assim, esse é um dos grandes medos também, sabe? Mas quanto a questão de comunidade crescer de uma forma positiva, o Discord foi uma escolha deliberada nesse sentido,
como a gente tem 80 mil pessoas no YouTube, a gente pensou, poxa, algumas centenas a gente vai acabar alcançando aqui no Discord. E lá a gente consegue ir criando canais. A gente já está fazendo um pouco essa dinâmica de aumentar o número de canais que incentivem grupos diferentes de pessoas a falar, para que a gente consiga comunicar com todo mundo, com o máximo de pessoas possível ali, né? Então, acho que foi a única coisa nesse sentido que a gente fez. Acho que uma coisa que acontece muito quando você vira uma figura pública, é que as pessoas param de te tratar como uma pessoa que comete erros e ocorre uma espécie de endeusamento. Acho que é uma coisa que pode ser muito negativa. Pois é. Eu vou passar para algumas perguntas do chat agora é da Giovana Lima. Marcelo. Muito obrigada pela pergunta. Ela elogiou a conversa, tudo mais. Teve um monte de elogios, depois abra um chat, se possível. E ela fez a seguinte pergunta. É melhor ter um perfil apenas profissional de divulgação e apenas post stories relacionados? Ou daria certo mesclar com um perfil pessoal? Mostrar o dia a dia das pessoas em outros aspectos também, por exemplo? Difícil. Conheço os dois. Eu conheço os dois tipos de pessoa. Por exemplo, vou citar dois, em vez de citar a gente, vou citar dois. A Física Preta e a Deusa Cientista, que são duas comunicadoras de ciência. A Física Preta costuma postar mais coisas relacionadas ao trabalho dela, faz reels do trabalho dela. Já a Deusa Cientista, ela já mescla um pouco da vida dela, né? Porque ela é modelo também, além de eu não sei se ela é modelo profissional, né? Porque assim, as fotos são muito lindas. Mas ela mescla esses dois conteúdos, assim. Então, eu acho que é possível. Que depende do público. Que depende do público, depende de você. A Juja Code, a matemaníaca também. A Juja Code, ela faz as unhas com o público dela em live no Instagram. E a galera curte, sabe? Ela fica falando das aulas que ela dá, ou sobre o que ela comprou semana passada. E funciona para o público dela. Eu sou bem resguardada com a minha vida. Eu não gosto, entendeu? Eu até parei de alimentar meu Instagram pessoal por causa disso, né? Então, eu prefiro falar mais de trabalho, mas eu não julgo quem quer misturar os dois. Tipo, eu acho que cada um faz o que funciona melhor. E até como eu falei, o Instagram é um lugar de humanizar um pouco mais, e a gente até faz um pouco disso. Mas eu acho que vai depender muito do público, né? A Sandy também, a Sandy Science, ela costuma postar a filha dela, sabe? Faz comentários sobre assim, como é que é ter uma criança de 9 anos durante a pandemia, enquanto ela está fazendo doutorado na área de física. Então, assim, fica mesclado também. Então, e é tão relevante e relevante quanto eu considero também. Ok, agora a pergunta é da Gabriele do Nascimento. Primeiro ela falou que vocês são incríveis. E ela queria perguntar da dificuldade de fazer divulgação científica sendo mulher. A Sabine, né, que eu acabei de falar. A Sabine é jornalista científica e, coitada, ela comete um erro, ela é devorada. E side note aqui, a notícia pela qual ela está sendo devorada foi autorada por ela e um homem. Esse homem que não sofreu nada. Eu, inclusive, nem sei o nome dele, porque eu caí no mesmo efeito de me preocupar com a Sabine. Eu nem me preocupei com o outro cara, entendeu? Então, ser mulher significa ser um alvo mais fácil na internet, ponto final. Então, tem essa dificuldade, mas chega um ponto, eu acho que isso é muito tapa na cara, mas chega um ponto que você começa a entender isso, que a porrada que você está levando não é culpa sua, é culpa da outra pessoa. Então, eu fico feliz que eu cheguei nesse ponto na medida do possível, porque eu ainda sou um ser humano, né? Mas eu consigo ler um comentário e pensar, não é um problema meu, é um problema da pessoa, sabe? Porque, assim, vai ter coisa desagradável. Além dos comentários que a gente sente que se fosse um homem falando, não teria falado, por exemplo, nossa, que argumento fraco, ponto. E a pessoa nem elabora mais o assunto. Vai ter falando que decote exagerado. Nossa, como sua esposa é bonita. Nossa, vocês engordaram, hein? Não, teve isso.
A pessoa chegou no vídeo e comentou, nossa, vocês engordaram, e deu vontade de falar, caralho, você não tem mais o que fazer com a sua vida? Foi deu vontade de comentar. Então fácil não é. Uhum. Mas não é fácil ser essa mulher na sociedade que a gente está, né? Então... Pois é. É muito 2 pesos e 2 medidas, né? Parece que só porque você é mulher, o pessoal tem uma liberdade maior de falar o que quiser na sua cara, porque você não tem poder de retrucar ou qualquer coisa do gênero. Uhum. Agora a pergunta da Teia. Ela gostaria de saber se há horários mais indicados, melhores para se postar em cada mídia, de postar conteúdo em cada uma das mídias. Isso se vê bastante nos insights, né? Não é a mídia, é o seu público-alvo. Inclusive, os analytics de cada mídia, elas vão te dizer qual é o horário que seu público mais está online. O Instagram tem isso, o Twitter eu acho que não tem, mas o Twitter diz em qual horário os seus posts têm mais likes, que não é a mesma coisa, né? Mas o YouTube também fala qual é o horário que o seu público está mais online na plataforma. Mas é você mesmo, não é da plataforma, é do seu conteúdo. É do seu conteúdo, então vai depender muito. O pessoal da computação é mais madrugueiro. Então, no Twitter, de madrugada, às vezes, quando eu tô com insônia, eu posto e tem mais alcance do que se eu postar 2 da tarde, entendeu? Então, depende muito. A Aleska mandou uma pergunta também. O nome do... Ela fez a mesma pergunta que eu fiz no começo. Se o nome do canal é por causa do peixe do Guia do Mochileiro da Galáxia. Não Como sei. que vocês chegaram a isso? Por que vocês escolheram? Eu não sei se tem a ver com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho que... Será que tem? Tem total a ver com o Guia do Mochileiro. Foi... O nome original do Peixe Babel ia ser Laranja Mecânica, porque meu sobrenome é Laranjeira e eu trabalhava com robótica na época, mas eu não chamei de Laranja Mecânica porque eu fiquei com medo da galera confundir e achar que eu era da engenharia. Aí eu falei, não vai ser Laranja Mecânica, não. Aí eu tava lendo o guia de novo, eu estava lendo mais uma vez. Eu pensei, Peixe Babel é um bom nome, porque o Peixe Babel é a ideia de você traduzir, né? No caso do Peixe Babel são idiomas, mas eu tomei essa licença poética de traduzir conhecimento, né? Então, pegar conhecimento complicado, que é robótica, uau, meu Deus, e traduzir para uma linguagem mais fácil, né? De entender. É muito legal. Você, né? Mas rolou. Deixa eu ver, não tem mais nenhuma pergunta no chat por enquanto. Se alguém... Ainda temos mais uns 10 minutinhos, se alguém quiser levantar a mão para abrir o áudio, fiquem à vontade. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa também. Olha, eu acho que a gente falou bastante já. Tô até olhando Eu acho que eu vou recomendar, eu acho que é a Amanda Jurno mesmo, o nome dela. Eu vou recomendar as redes da Amanda Jurno, que é da área de comunicação, ela é profissional da comunicação, e ela tem falado muito sobre essa questão dos algoritmos das redes sociais, e como que, às vezes, eles até criam uma noção do que é certo, do que é errado, do que pode, o que não pode, e às vezes eles estão errados, os algoritmos, né? Ela chegou a comentar como que comunidades indígenas têm muita dificuldade de fazer divulgação de sua cultura, porque é uma cultura que difere da cultura branca e eurocêntrica, que é a dominada, né, nessas redes sociais. Então, a Amanda tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido. O Bruno Lazzarini fez uma pergunta. Ele gostaria de saber como está funcionando a parceria com o Nerdologia. O Nerdologia abriu para muitas outras pessoas fazerem conteúdo. Então, eles convidaram a gente, perguntou se a gente queria produzir roteiros. Eu aceitei, mas funciona bem assim. Se eu tenho um roteiro, eu levo e eles aceitam ou não. Mas não tem, tipo assim, tem que produzir tantos roteiros. Não. Tá funcionando num esquema bem, tipo, convidados mesmo. Virou uma comunidadezinha, né? Várias pessoas da comunidade, por exemplo, Science Vlogs estão lá. Então, de tempos em tempos, a Mila volta. E tudo. Inclusive, vai ter uma nova agora que eu fiquei super feliz de entrar, mas não posso dar spoiler.
Ah, o quê? Eu não sei o que é. Olha, ela sabe. Ah, vai? Eu não sabia, não. Surpresa, gente, surpresa. Mas, assim, é mais ou menos isso que funciona. A gente tem um grupo que a gente discute, manda ideias, vê se dá certo, mas realmente não tem uma coisa muito contratual. Mas é contratual, sim. É contratual. Mas o contrato é nesse sentido. Quando eu produzir conteúdo, tem que respeitar X ou Y. Vou deixar aqui outra recomendação, já que a gente está falando de comunicação acessível. Deixa eu passar para cá de novo. Essa aqui eu realmente devia ter falado, ela é bem importante, por isso que eu vou compartilhar a tela brevemente. Tem essa... Acho que é uma empresa, né? Vocês já estão vendo a tela? Tá aparecendo agora. As Matildas são uma empresa de mulheres da comunicação científica, então, comunicação em geral, desculpa, mas elas são focadas em comunicação científica. Então, são profissionais da computação que estão fornecendo serviço mesmo de assessoria em comunicação e produção de conteúdo. Então, elas ajudam a você fazer estratégias, né, de como comunicar um determinado conteúdo, elas ajudam a responder essas perguntas mais operacionais de com que frequência eu posto, como eu posto, não sei o quê. Então, dá para mandar e-mail para elas, se vocês quiserem conversar um pouco sobre isso, e perguntar em termos mais técnicos mesmo sobre estratégias. Eu acho que pode ser até interessante vocês convidarem as responsáveis pelo Matildas aqui para conversar com vocês. Ouviu, Silas? Ideia para o próximo festival, hein? E elas são super Muito obrigado pela indicação. Nada. Vamos colocar na lista aqui. Mas eu convido todos os participantes. A gente tem vários conteúdos que a gente está colocando no Padlet. E vocês podem ver e os assuntos têm se mesclado bastante, então não deixem de assistir as outras palestras, e acho que aí todo mundo vai conseguir ganhar bastante. E eu acho que foi fantástico o que vocês trouxeram para a gente, viu? Viviane, não, desculpa, Viviane. Virgínia. Muito obrigado. Virgínia. Virgínia. Erraram todos, não, tô brincando. Então, muito obrigado, Mili e Vivi, aí, por toda a força que vocês deram para a gente. Desculpa, gente, que alguém tocou a campainha, aí os cachorros estão dando um pequeno surto aqui em casa. Já está quase na hora de encerrar, então vou dar uns avisos finais. No nosso Instagram está acontecendo uma exposição de... Ai, os cachorros, tudo para mim. No nosso Instagram está acontecendo uma exposição de fotografias, são 4 fotografias ao todo, no caso. E vocês curtem as que vocês gostarem mais. O resultado da fotografia mais votada vai estar disponível no dia 8, durante a oficina de fotografia aberta para o público geral no YouTube. Deixa eu ver o que mais. Eu postei o link do Padlet, que é um tablet com informações do festival, um pouco das informações de cada roda de conversa, de cada palestra. E está aberto, já foi disponível para vocês, tem materiais extras. E eu acho que eu não esqueci nada, Silas. Se eu esqueci, por favor, me fale, porque minha memória é muito ruim. E eu acho que foi tudo. Isso aí, Mayara. Perfeito. E também tem alguns vídeos de divulgação científica, o projeto 3 minutos e meio, que são projetos de divulgação científica contados em 3 minutos. Daí vocês veem o vídeo, voltem no que vocês gostarem. Enfim, tá tudo no Padlet. Mas, novamente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês fizeram uma palestra incrível. Obrigada, gente. Estamos muito agradecidos. Obrigada a todos os participantes também. Então, vocês foram todos sensacionais. Foi uma palestra maravilhosa. A gente não pode ligar o microfone, que os cachorros estão meio doidos, mas obrigada. Obrigada demais, gente. Beijão. E quiserem, é só achar a gente nas redes sociais aí, @canal Peixe Babel em tudo, que a gente continua essa conversa. Ou lá no Discord também. Falou, pessoal. Tchau, obrigada, tchau. gente. Falou, galera. Muito obrigada.